não é à toa que os seguidores do Bolsonaro são chamados de bolsominions, viu? Essa alcunha não fui eu que dei, isso aí tá nas redes sociais, tá? Então eu não invento nada, eu só estou falando que eles são, como eles são chamados. E por quê, né? Os Minions, eu tenho as crianças aqui em casa, né? Os Minions têm que ter sempre o seu malvado favorito, viu, gente? Malvado favorito. E eles estão começando a buscar um novo malvado favorito, já que o Bolsonaro está a caminho da cadeia. E sabe quem está ali, ó, agindo? Na verdade, é uma questão que eu já falo aqui há algum tempo, mas agora foi escancarado, depois do que aconteceu ontem na Câmara, que foi aquela balbúrdia promovida por Nicolas Ferreira, Carlos Jordi, né, em agressões contra o Haddad, né? Hoje, o jornal O Globo, né, soltou um editorial. Vou colocar aqui para vocês, ó. A matéria está lá na Fórum, já depois vocês podem conferir, revistaforum.com.br. Soltou um editorial incitando os bolsonaristas a atacarem o governo Lula após as agressões do Haddad. Gente, olha, é uma coisa horrenda, né? O tom que é usado. Então, aí está o Jordi, está o Nicolas Ferreira, né? E os malvados favoritos agora deles, que é o clã Marinho. É interessante aqui, ó, que eu vou trazer algumas questões que são colocadas, né? É que o clã Marinho, eles estão com uma fortuna, segundo a Forbes, aí, de 51 bilhões de dólares, né? Eles estão, um dos brasileiros, os magnatas aí, o João Roberto, o José Roberto e o Roberto Irineu, a figurar no ranking aí da revista Forbes. O ano passado, a Globo teve um lucro de 1,99 bilhão. E daí, sabe o que eles pregam nesse editorial? Que o título do editorial que estava no site agora de manhã é: se o governo finge não haver crise fiscal, Congresso deve agir. Depois do que aconteceu ontem lá na Câmara, né? E diz aqui, ó, abre aspas para o clã Marinho. Já que o executivo continua fingindo que não há crise fiscal, o Congresso tem o dever de conter a explosão inexorável das despesas. Se a intenção é buscar uma trajetória sustentável para a dívida pública, olha lá o que eles querem, ó. É fundamental desvincular do salário mínimo o reajuste de aposentadorias e benefícios previdenciários. Não adianta se iludir. Sem isso, o rombo só crescerá. Outra medida necessária é acabar com a vinculação das despesas de saúde e educação à arrecadação, restaurada pelo arcabouço fiscal. Sem isso, as despesas obrigatórias consumirão espaço cada vez maior no orçamento e o caos será inevitável. Gente, é uma disfarçatez. Na prática, o que eles estão pedindo é que não haja mais aumento do salário mínimo, aumento real do salário mínimo, como fez o Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro. Saudade do Paulo não Guedes. Haja mais. Eu escrevo isso no morrem. Toda noite eles deitam no travesseiro e choram várias lágrimas pelo Paulo Guedes. Eles querem o Paulo Guedes. Exato, viu, Azé? Mas é interessante que eles usam essas palavras ser buscadas. Isso aí, o que eles pedem é que o governo corte aumento de salário mínimo para essas figuras aí que têm 51 bilhões em patrimônio. Eles pedem que cortem aposentadorias, ajude a aposentadoria. E quer que corte, sabe o quê? Dinheiro da saúde e da educação. Agora eu pergunto, o clã Marinho tem algum filho em escola pública? Algum neto? Tem algum do clã Marinho que é atendido pelo Sistema Único de Saúde? Então isso é uma vergonha. É uma vergonha. A gente vê o conluio que existe e segue, viu, gente? Daí eles falando aqui, ó, que o pacote frustrante ensaiado pelo governo é mais uma ofensa ao brasileiro. Depois de muito suspense, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado, aqui, né? E daí fala que o próprio Haddad falaram em medidas em longo prazo. O que se viu
foi a enganação de sempre, o avanço sobre o contribuinte para tapar o rombo de um governo perdulário. Olha o nível. Daí eles falam, sabe o que eles defendem, viu, Azenha, Ana, Ivan, o pessoal que está nos seguindo aqui? Eles criticam, sabe o quê? O aumento de 12% para 18% da taxação das bets, que está sendo o principal foco aí do governo para combater essas propagandas de bets, que está pegando, tem gente ganhando dinheiro do Bolsa Família e colocando em bets, porque tudo desregulamentado. Eles são contra. E sabe por que eles são contra? Porque hoje os programas esportivos da Globo são patrocinados pelas bets. Eles são igual a Virgínia lá a Nora do sertanejo. Eles são igual esse povo aí, Deolane, Gustavo Lima, porque existe um conluio, gente. Existe um conluio. E acho que isso fica muito claro. Depois eu convido as pessoas a lerem o texto, porque assim, essa agressividade, esse ódio que a gente viu ontem no Congresso Nacional, isso aí tem raiz, sabe? As mentiras ditas nas redes sociais pelos bolsonaristas através das big techs têm raiz, que é na mídia liberal. O discurso... Então, a Globo... Sabe quando eles falam, Globo lixo, Globo lixo? Quem manda no Bolsonaro, nos bolsonaristas, nos Minions, quando... Quem manda no Nicolas Ferreira, no Carlos Jordi, nesses moleques que ficam gritando lá, ignorantes, que não sabem o que estão gritando, né? Só para fazer balbúrdia na Câmara, é a família Marinho, gente, quando o assunto é economia. São eles que mandam. São eles. É isso que está acontecendo. Né? É escandaloso o que a Globo, família Marinho, prega hoje. É uma violência contra o governo. E daí a gente vê cenas como que aconteceram ontem na Câmara, viu, gente? E a deputada Maria do Rosário se manifestou sobre a palhaçada de ontem na Câmara. Vamos ouvi-la. Terneiros conseguiram terminar a reunião. O Fernando Haddad concluiu a sua participação aqui na Comissão de Finanças e Tributação agora. Só que a extrema-direita não quer debater o futuro do Brasil, não quer debater o presente do Brasil. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país, está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada. Nós podemos voltar à reunião se não houver baderna aqui na reunião. Mas como tem 3 deputados que não querem deixar ninguém falar, eu não posso continuar a reunião. Está encerrada a reunião. O ministro, eu peço desculpa, ministro. E é exatamente isso que a extrema-direita ataca quando desrespeita Fernando Haddad e o governo do presidente Lula. Eles querem que a conta fique para o andar de baixo, fique para o zelador do prédio, mas a cobertura eles querem realmente isentar de pagar até o condomínio. Isso não pode ser aceito. E é para isso que a gente está aqui, para enfrentar a lógica das grandes fortunas continuarem cada vez maiores como dinheiro especulativo, enfrentar as altas taxas de juros, porque 1 ponto percentual apenas em termos de taxa de juros pode reduzir enormemente o gasto do governo com a dívida pública. E todo esse dinheiro que o governo consiga economizar com os ricos ou com juros pode ser revertido e será revertido para o bem do povo brasileiro. Essa é a minha linha de pensamento, é o que eu acredito e é por isso que eu estou aqui trabalhando por justiça tributária e social. Esse é um momento importante porque a gente não tinha trazido a frase, né, Ivan, da molecagem. A gente não tinha esse vídeo da molecagem que ele falou que foi uma molecagem, Plínio. Não, então foi molecagem, viu, gente? Aliás, eu gostei, aqui tem um comentário aqui, Ana, dá licença aqui, que é aqui, ó. A Globo é uma big tech aberta, ela é influenciadora da massa, claro, do pobre de direita. Uma das coisas que eu cito no texto, que nem eles são contra, por exemplo, né, o fim da isenção dos LCIs. A gente estava falando de investimento aqui no começo. O que é LCI e LCA?
né? São letras de crédito imobiliário e letras de crédito agrícola. O que a Globo, os ruralistas, os bolsonaristas alegam? Que isso aí vai influenciar no crédito agrícola, por exemplo, a LCA. Sabe quem financia 54% do crédito agrícola no Brasil? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Porque esses bancos privados, né, iludem as pessoas. Você vai ser um investidor do mercado financeiro. Vem aqui e compra aqui essa LCI. A pessoa que tem lá, sei lá, R$5.000. Daí isso serve desse discurso, mas quando o agro é pop da Globo, vai pedir empréstimo para crédito agrícola, não vai em banco privado. Porque banco privado faz essas letras de crédito e financiam a agricultura com juros lá em cima. Daí eles vão nos bancos públicos. É isso que o Haddad quer dizer quando ele fala em andar de cima, né? Crédito imobiliário. Gente, sabe o que eles querem cortar? Inclusive, isso está na MP do governo, que vai ser enviada aí para corte de gastos. Querem cortar o crédito do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Para favorecer os juros extorsivos dos bancos privados em cima do financiamento imobiliário. Então, é bom que a gente saiba que Nicolas Ferreira, Carlos Jordi, né, essa horda de moleque, como diz o Haddad, que foi alçado à Câmara por causa desse criminoso que vai ser condenado, chamado Jair Bolsonaro, defende os mesmos interesses da Globo. O Bolsonaro só foi eleito porque o Paulo Guedes, fundador da Think Tank, Instituto Milênio, junto com a Globo, foi colocado ali para avalizar e para colocar uma coleira no Bolsonaro, que ele não conseguiu, mas agradou. O sonho, como diz o Azenha, o sonho da família Marinho é que o Paulo Guedes retorne, mas daí tem que ser um governo limpinho e cheiroso, viu, Azenha? Tipo um Tarcísio de sapatênis, né? Claro, é o que eles querem.